Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta liturgia nós continuamos a ouvir o discurso de despedida de Jesus. Aquele discurso que desde semana passada temos ouvido, no qual após terminar a sua vida pública, o Senhor vai com os discípulos fazer a sua última ceia, dar-lhes um mandamento novo e ali lavar-lhes os pés, e começa a dar como que um último testamento espiritual para os seus discípulos. Do capítulo 13 a 17 do Evangelho de João. Nós estamos aqui no capítulo 14, enquanto Jesus está dando essas últimas recomendações aos discípulos. Nós percebemos que é um discurso várias vezes parado pelos discípulos que lhes faz pergunta. Como nós ouvimos a liturgia de ontem, primeiro Tomé pergunta a Jesus para onde ele vai, como podemos saber o caminho se não sabemos para onde vais? Depois Filipe vai perguntar a Jesus, vai pedir a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Hoje quem vai se manifestar é Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu. Vai dizer ao Senhor: mas Senhor, por que explica-nos por que se manifestará apenas a nós e não ao mundo? Judas, ele quer uma explicação do porquê Jesus se manifesta apenas aos discípulos. Pois Jesus diz que aquele que guarda a sua palavra e observa, este é amado por Deus, e a este ele se manifestará. E Judas cai na tentação que nós muitas vezes caímos. Senhor, manifesta-te ao mundo. Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Não é mais fácil, Senhor, se manifestar de algum modo que o mundo todo veja? Por que o mundo todo não pode acreditar através de uma manifestação grande? Nós muitas vezes caímos nessa tentação. Tantas pessoas não acreditam no Senhor, tantas pessoas não acreditam naquilo que Ele realiza. Por que não se manifestar de um modo grandioso para que as pessoas sejam obrigadas a crer através da obra que o Senhor pode manifestar, mostrar? Mas pode-se amar de modo obrigado? O Senhor não pode obrigar-nos a acreditar. Ele se manifesta àquele que crê no seu mandamento e o realiza. Por isso a resposta de Jesus, a primeiro momento, talvez pareça que não está respondendo a pergunta de Judas, mas Jesus está. Primeiro ele vai dizer: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Percebam que nós invertemos o evangelho de ontem. Jesus disse no evangelho de ontem: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É aqui primeiramente, um movimento de ida ao Pai. Mas antes que esse movimento de ida ao Pai aconteça, há um outro movimento. Nós viremos e montaremos morada nele. Antes de irmos à morada do Pai, primeiro ao Pai e o Filho, através do Espírito que estará em nós. Ele montará morada em nós. Quando pensamos em fazer morada, pensamos na presença, na casa de Deus. O Senhor armou sua tenda entre os homens.
E nesse momento ele arma sua tenda no coração de cada homem que acredita na sua palavra, que a põe em prática. Então ele virá e fará morada em nós. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E esta palavra que eu queria estudar é a palavra do Pai. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. E vos recordará, fará memória de tudo aquilo que vos tenho dito. Além do Pai e o Filho vir fazer morada, ele envia também o Espírito. Olha que grande teologia trinitária nós temos neste texto que nós ouvimos. E este Espírito Santo enviado pelo Pai vem ao nosso encontro para nos recordar tudo que Cristo nos ensinou e para fazer-nos ensinar e para ensinar-nos tudo. O que Jesus está dizendo aqui? A pergunta de Pedro de Judas inicialmente era: por que não te manifestarás ao mundo? E a resposta de Jesus é: aquele que me ama, eu farei morada nele, o Espírito Santo também, e ensinará tudo. De onde partirá a manifestação de Deus para o mundo? Dos discípulos. É a partir de nós. O mundo, claro, o Evangelho de João, para João, o mundo é sinônimo do lugar do mal, do lugar do assassinato, do assassínio, do mal. Mas os homens que estão neste mundo precisam da manifestação de Deus. E a estes homens que estão no mundo, a manifestação de Deus acontece através dos discípulos que creem no Senhor, que dão testemunho dele, que são a presença de Deus no mundo. Por isso que Jesus vai dizer que ele fará morada, ele, o Pai, fará morada em quem acredita, e o Espírito Santo ensinará e recordará tudo, para que os discípulos sejam a manifestação de Deus no mundo. Pergunta que não pode calar no nosso coração. Pergunta que deve martelar-nos sempre, a todo instante: tenho sido manifestação de Deus na vida dos meus irmãos? Se nós que cremos, o Senhor vem fazer morada em nosso coração, a pergunta é: temos manifestado a presença de Deus através da nossa vida? Temos manifestado a bondade, o amor, a misericórdia de Deus através das nossas atitudes? Temos sido presença do Deus misericordioso, bondoso na vida dos irmãos? Me explica, porque te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa manifestação se dá através dos discípulos. Será que nós, discípulos de hoje, temos dado esse testemunho ao mundo? O Senhor nos conceda a graça de ouvir os mandamentos, colocá-los em prática, para que o Senhor faça morada em nós, e que o Espírito Santo que nós já recebemos no nosso batismo nos ensine tudo, nos recorde tudo, para que possamos nós anunciarmos sem cessar a bondade, a misericórdia de Deus.